Vamos lá, pessoal. Então, dando prosseguimento, né, nossas aulas aí sobre choque elétrico. Então, primeiro a gente falou sobre a questão do choque dinâmico, choque estático, descarga atmosférica, choque unipolar, bipolar, o choque por descarga atmosférica, né, deu aquela passada sobre as classes, sobre os tipos de choque. Depois a gente passou sobre o que gera, né, a gravidade de uma lesão ali, quais são os fatores que vão determinar. Então vamos lembrar quais são, né? Bem rápido aqui. Vamos lembrar do percurso da corrente elétrica, do tipo de corrente que vai passar, da intensidade, do tempo e da resistência do seu corpo, né, em relação à umidade, certo? Aí depois a gente passou para a aula que a gente falou um pouco mais das lesões que podem ser causadas. Então tem as lesões térmicas e as lesões não térmicas. Então as térmicas vai depender daquela continha que tinha o W, né? A resistência do seu corpo, a corrente que está passando e o tempo que aquela corrente vai passar pelo seu corpo e vai provocar lesão de primeiro, segundo, terceiro grau, certo? E também falar um pouco da asfixia e da fibrilação ventricular, né? Você pode morrer de uma parada respiratória, uma parada cardíaca, certo? Então, a gente deu esse encaminhamento nesse módulo. E agora a gente vai falar, né, as condições, né, para que aconteça um choque elétrico. Então, também são vários, você pode contar aí 6 e vocês podem até, conversando entre vocês, aí, conversando com algum amigo eletricista, vocês podem até enumerar mais. Aqui a gente pegou algumas principais, né, tá? Então é o seguinte, falta de conhecimento, a primeira. Não é nosso caso, né, pessoal? A gente é eletricista, a gente tem uma formação, a gente é qualificado, né? A gente tem a capacidade ali, capacitado para poder trabalhar, então a gente conhece os riscos. A gente está fazendo NR10 aqui também para reforçar nesse conhecimento sobre o risco de choque elétrico, certo? Falta de treinamento. Bom, depois desse curso aqui não vai ser falta de treinamento, pelo menos por enquanto, aí num certo período vocês vão ter que fazer reciclagem, né? Não vai faltar treinamento pra gente. Mas tem pessoas que não têm treinamento, então você tem que pensar nessas pessoas que não têm treinamento, que não têm conhecimento. Quando vocês forem fazer uma instalação, quando vocês forem dar manutenção numa instalação, tomar cuidado com essas pessoas também. Falha na supervisão, tá, pessoal? O supervisor ele tem que estar atento sempre, sempre tem que estar olhando onde pode dar problema. Então, isso o supervisor, não estou falando só o líder, tá? Ele é o responsável pela atividade ali mesmo. Pode ser o eletricista de campo, eletricista 3, eletricista 2, enfim, em diversas nomenclaturas, dependendo da empresa, né? Ele vai ser responsável por aquele serviço. Então, ele vai ser o supervisor, às vezes, de um oficial que está ali com ele, meio oficial, né? Então, ele é o responsável, ele é o supervisor da atividade. E sempre assim, procurem fazer todas as análises de risco corretamente, né? Não pular passo, né? Então a gente vai passar depois as metodologias todas de análise de risco, mas não pulem passo, né? Então isso depende muito da supervisão, que não pode falhar, tá? Práticas inadequadas de trabalho, né? Então eu não uso a roupa correta, eu uso o adorno, né? Eu uso a ferramenta errada, eu não sigo todas as etapas do trabalho, eu pulo uma, eu não faço, né, aquela desenerização que a gente tem lá, será que a gente faz seccionamento, bloqueio, né, verifica se não tem tensão, equipotencializa, a outra lá que a gente pega e faz né, coloca as barreiras ali para não da área, né, do ponto energizado, né, para não ter contato, sinaliza. Pô, se a gente falhar em uma dessas daí, já a gente pode colocar a gente em risco ali. Não é uma prática inadequada de trabalho, essa questão do bloqueio, certo? O ambiente de trabalho cheio de risco, então aí entra muito a questão da higiene no trabalho, certo? Então você tem que deixar ali tudo separado, as ferramentas que você vai trabalhar, né, tudo separado em cima da bancada, não colocar muita coisa em cima da bancada, deixar livre, deixar uma área para você poder circular corretamente, você não precisar desviar, às vezes tomar ali, às vezes você desvia e entra em contato com um ponto energizado, certo? Então o ambiente de trabalho conta muito. Quando você vai fazer um CCM, né, uma sala elétrica, você não tem que fazer um negocinho, né, enclausurado, né, tudo ali fechadinho, né, que o cara passa só o corpo. Pô, deixa ali a zona de risco, né, deixa a zona controlada, bem sinalizada, um espaço para ele poder trabalhar, para ele colocar a ferramenta dele, um lugar para ele guardar aquelas ferramentas que ele vai usar, né, enfim. Então tem que estar super organizado e limpo, né?
Tinha um diretor numa empresa que eu trabalhava que quando ele vinha na planta ele adorava entrar no CCM. Ele não entrava assim, ficava circulando porque ele não era, né, autorizado. Mas ele conhecia do CIS, então ele entrava assim na porta do CCM, abria a porta e olhava para ver se estava tudo limpo, né? Ele falava que o ambiente CCM era como se fosse um ambiente de cozinha, tem que estar super limpo, assim, tem que estar um negócio brilhando, né? Então ele gostava de ver isso daí. E sempre fechado, né? Então não evitar que pessoas sem conhecimento, sem treinamento consigam entrar lá. Então o ambiente de trabalho também ajuda muito, tá, pessoal? Não deixar cheio de pó, né? A gente sabe que o pó pode gerar ali, né, uma quebra de energia elétrica, pode gerar um incêndio, então isso também é um risco, certo? E instalação e manutenção precárias, tá? Então aí começa, né? A gente fez o projeto lá, fez o projeto mal feito. Aí foi na hora de instalar, não seguiu o projeto que já estava mal feito. Aí precisou da manutenção, contratou uma empresa que não sabe da manutenção e fica mal feito também. Então fica tudo mal feito, tudo precário. Quem vai sofrer? Quem for lá trabalhar, tentar fazer um serviço sério, pode ser que se machuque, ou até aqueles mesmos que instalaram, né, e fizeram a manutenção, ou pessoas leigas que não conhecem do sistema, que estão só passando por ali, acaba tomando um choque, né, sem saber, né? Já aconteceu, por exemplo, com a minha avó, né? Minha avó, uma vez, ela tomou um choque no portão da casa dela, porque existia um condutor lá que estava pegando na grade do vizinho e acabou passando de alguma forma ali para a grade da minha avó e ela acabou tomando um choque, né? Então, assim, imagina, é um risco, uma pessoa idosa, né, tomou um choque ali numa condição de um fio ali, um condutor pegando ali naquele local, certo? Tem também um exemplo também que eu costumo falar, isso eu trabalhava na época como eletricista, né? A gente estava numa laje e a gente fez foi tirando, né, os cabos, né? Cortou todos os cabos, eu estava bem no começo, né? Primeira vez ali que entra em obra, né? A gente cortou todos os cabos que tinham, né, para poder passar circuitos novos. Era até aqueles cabos, né, que era rígido, né, era bem antiga a instalação, a gente ia fazer a reforma. E aí o pessoal desconectou, inclusive nem foi a gente, e depois a gente passou a trabalhar naquele serviço para fazer a montagem. E um fiozinho estava pegando, a estrutura era metálica, né, de telha, um fiozinho ficou pegando na estrutura metálica e o pessoal deixou o quadro energizado, né? E aí um fiozinho pegando na estrutura metálica, ele acabou ali, né, gerando ali, virou toda a superfície condutora, né? E eu lembro de um parceiro meu que foi sair do telhado, né, na hora que ele colocou a mão na telha, né, de aquela telha de Brasilite, o pessoal costuma falar, né, Eternit, que a Brasilite é a marca, né, a telha de Eternit, ele relou na mão e relou num ponto de parede, ele tomou um choque lá em cima, né, e caiu, né, foi o que aconteceu, né, aí foi ver e foi procurar um fiozinho relando uma estrutura metálica. Então é o seguinte, erraram aí na hora de fazer uma reforma, né, o pessoal não verificou, certo? Quando você vai limpar aquela instalação, você tem que tirar tudo, não pode deixar um fiozinho ali faltando, né? Aquele fiozinho ali poderia ter provocado a morte daquela pessoa que estava ali comigo, né? Então, você vê como foi isso. Ainda bem que foi rápido, né? Na hora que ele sentiu ali, ele já soltou, né? Então, você vê que acontece, né? Risco de choque aí está a todo momento para quem trabalha com eletricidade, certo? Então, tomar as medidas preventivas. Vamos lá. Então, tem as causas determinantes operacionais. Então, vamos lá. Um condutor, né, nu, né, energizado. Então, quando que a gente vai ter ali? Né? Uma das causas mais comuns, né, nesses acidentes é o contato com condutores aéreos energizados. Normalmente, o que ocorre é que os equipamentos tais como guindaste, então tomar cuidado, guindaste, caminhão, basculante, né, quando vai erguer aquela capota, aquela que vai descer ali o material, né, que ele vai descarregar, acaba tocando os condutores, né? Ou durante construção civil, as ferragens tocam os condutores. Então, quem já não viu, né, o vídeo, todo o curso de NR10 aí, o pessoal acaba passando um vídeo, né? Eu vi várias vezes, né? O pessoal empurrando o andaime e toca na linha de distribuição, tá lá em cima, né? Então, já aconteceu ali o sinistro ali bem num ponto que uma linha estava lá em cima, você passando uma coisa embaixo, nada a ver, né? Você acaba tomando choque, certo? Então, condutor energizado, toma muito cuidado. Guindaste, né, caminhão, às vezes uma máquina agrícola, a gente viu lá na primeira aula que tem muito acidente na área rural, né? Porque a área rural, o pessoal passa lá a linha elétrica e aí tem que passar alguma máquina mais pesada, né, uma retroescavadeira, alguma coisa assim, e aí não está sinalizada aquela instalação, a gente sabe que com fio às vezes é difícil você ver dentro da máquina, o campo de visão é menor,
acaba tendo algum problema desse daí. Um fator também que aconteceu no lugar que eu trabalhava, existia um condutor energizado, ele não estava aéreo, ele estava enterrado. Tomar muito cuidado com o condutor enterrado, a gente tem que saber por onde está passando aquele caminho, tem que estar sinalizado, tem que estar em projeto bem dimensionado para saber as distâncias que eles estão. Né, que o pessoal ia fazer uma obra, tinha que perfurar, na hora que eles perfuraram foi exatamente onde passava o circuito, era um circuito de média tensão que alimentava uma área da fábrica. Foi um curto-circuito tão grande, né, que o relé, que era a montante de onde aconteceu o acidente, ele desarmou, né, ele passou reto, só foi desarmar na subestação. Podia ter ido até para a concessionária, né, foi um choque muito, assim, um curto-circuito, né, desculpe, muito violento. Né, então, vai acontecer tanto o condutor aéreo quanto também o que estiver subterrâneo. Tomar muito cuidado na hora de escavar, pessoal, muito cuidado mesmo. Faça as medidas. Alguns casos você não vai usar a máquina, né? Você vai cavando devagarzinho, né? Sempre deixar uma camada protetora, né? Então, por exemplo, se tiver o eletroduto passando ali no piso, coloca um cimento em volta, né? Coloca uma manta. Essa manta, né, que o pessoal coloca ali para sinalizar, às vezes, né, acaba nem sendo vista, né? Com uma perfuração mesmo, não acaba nem sendo vista. Mas um concreto ali bem feito, numa altura legal para que perceba que tem uma dificuldade em perfurar, já é bacana, porque a gente vê que tem algum condutor energizado naquele local, certo? Então, primeiro é o contato com o condutor energizado. E pode também ter falha na isolação elétrica. Então, pode ser um condutor aí que está com algum problema na isolação e aí acaba pegando, né, em alguma parte metálica, né, da residência, enfim, do shopping, alguma coisa assim, e acaba descarregando aí né, na malha ali, alguém pode tocar e sofrer o choque. Então, pode ser uma deterioração na isolação, pode ser por agentes, né, agressivos ou envelhecimento natural. A gente sabe que PVC aí dura muito tempo, tá, pessoal? Se for um fio aí de qualidade, envelhecimento natural vai demorar para acontecer, certo? Envelhecimento natural forçado, então ele pode ser o forçado sim, você coloca o fio exposto ali a condições ambientes ruins, né? Você coloca num lugar que tem agente químico, né? Alguma coisa ali, está sujeito ao sol, né? Não tem proteção, então aí vai deteriorar, vai envelhecer muito mais rápido aquela proteção. Ou mesmo, né, o uso inadequado do equipamento, então eu tenho um cabo de 2,5 e eu começo a passar 30 amperes. Ah não, passa? Sim, passa 30 amperes, só que ele vai trabalhar numa condição que não é para trabalhar, né? Com 2,5 ali você pode trabalhar até uns 20 amperes, né? Dependendo ali das distâncias, lógico, né? E aí você fez o cálculo, colocou um valor a mais que o do cálculo, ele vai passar a corrente, só que vai aumentar a temperatura do cabo e aí pode danificar a isolação, certo? Porque ele tem o PVC até 70 graus, né? Não vai mais que isso, ele já começa a ter problema, certo? E aí pode comprometer a eficácia do material isolante elétrico, tá? Então vamos ver as condições aí para falha na isolação. Tá? Primeiro, calor e temperatura elevada. Então a circulação da corrente, né, em um condutor sempre gera calor. Então é o efeito Joule que a gente falou na última aula, efeito Joule. Então vai estar como o cabo, por mais que ele é um condutor, mas ele tem uma resistência. A corrente elétrica, né, passando naquela resistência, vai ter uma potência. Conforme o tempo que você está sendo exposto, aquele fio está sendo exposto àquela potência, vai, né, dissipar um calor naquele fio, certo? E aí você vai aumentar a temperatura do cabo, né? Então, este aumento pode causar a ruptura, né, dos polímeros, então o PVC, o EPR, né, e aí esse material isolante ele para de funcionar e o condutor fica nu. Certo? Então, por que pode elevar? Pode ser um fator interno, a corrente ser mais alta do que o normal, pode ser um fator externo, por exemplo, a quantidade de cabo que está passando naquele local. Ou tem lá um eletroduto de 3/4, eu tento passar 10 fios dentro dele, né? Tudo ali grudadinho, né? Então, conforme vai passando a corrente, um fio vai esquentando e acaba, aquele calor vai passando para o outro e começa a ter as falhas na isolação. E também, né, tem a questão da distância, né? A distância vai ter uma queda de corrente, aí vai aumentar às vezes a corrente a queda de tensão, né? Tem uma queda de tensão, pode, aí como efeito aí ter um aumento da corrente ali, uma capacidade de condução vai ser menor e aí você vai ter um aquecimento do cabo, certo? Então, isso que gera temperatura. E também, né, pode ser uma temperatura externa, por exemplo, a gente falou da NR13, área de caldeira, né?
tem que tomar cuidado, porque é um lugar quente ali, você tem, por exemplo, às vezes uma área de forno, né? Você vai queimar alguma coisa, vai estar uma temperatura de 800 graus. Então, para você passar um cabo ali, você tem que colocar uma proteção adequada. Você passa primeiro longe, né, dessas fontes de calor, né, porque isso aí vai danificar. Então, você usa uma proteção adequada, ali, com uma ventilação adequada. Né? Então, vai levar em consideração o tipo de eletroduto que você vai usar, o tipo de eletrocalho, o tipo de leito que você vai usar para passar esse cabo também é importante em relação a calor e temperatura elevada, tá? Umidade, né? Existem alguns materiais que revestem esses condutores que absorvem a umidade, né? Como é o caso do nylon e tal. A gente usa o PVC, né? O PVC, que é o mais comum utilizado aí, a umidade também vai acabar ressecando também um pouco aquele PVC. Então, assim, você evita também. Então, tomar cuidado, pessoal, quando você faz uma linha subterrânea, né? Faz uma caixa ali, ver se está drenando bem a água ali, porque senão aquele condutor vai ficar muito exposto à umidade, né? Conforme vai passando ali embaixo, chove, né? Sempre faz um lugar um pouco mais alto para evitar que entre água dentro daquela caixa, porque se entra água dentro da caixa, ele passa para dentro do eletroduto, né? Aí ele passa para dentro do eletroduto, fica ali, o fio fica dentro da água, então isso vai deteriorar um pouco aí as condições da isolação, certo? A oxidação, né? A oxidação pode ser por oxigênio, que é o O2, e o ozônio, que é o O3, né? Então, o ozônio ele gera, por exemplo, né, está escrito ali, ele torna-se um problema em ambientes fechados, né? Por exemplo, dentro de um motor, dentro de um gerador. Então, tem ali os fios ali dentro, ali, pode estar com alguma falha de isolação, e ele começa a fechar pequenos curtos, ele vai gerando ozônio. E esse ozônio, né, pode provocar uma oxidação daqueles condutores que estão ali dentro, certo? Então, aí tem que fazer manutenção. Então, quando você trabalha com motor, né, todo ano você faz lá, você mega um motor, né, para saber quando que ele está, a condição de isolação daqueles cabos que estão ali dentro. Então, você verifica, às vezes pode ser, né, que ele está muito úmido, às vezes pode estar ocorrendo alguma oxidação. Então, você tem que fazer sempre uma manutenção preditiva ali, desse motor, certo? Você abre, né, faz uma corretiva da preditiva, né? Você faz a preditiva primeiro, você vai lá e faz a medição, você constata que ele está, né, tá em K, né, como a gente diz, ele está em K, aí a gente vai lá e faz a manutenção preventiva da preditiva, que é colocar, né, num lugar para secar, você abrir, fazer uma limpeza, verificar se tem oxidação, certo? Então, é isso daí. A radiação ultravioleta, né? Essa daí vem do Sol, né? A gente tem os raios, né, ultravioleta, vem do Sol, estão aí na atmosfera, então se você deixar, né, o cabo ali exposto, né, às condições do Sol, aí você vai degradar um pouco a propriedade da isolação, né? O PVC, o EPR, é um polímero que, quando tem radiação, ele vai deteriorar conforme o tempo. Então, por exemplo, você vai trabalhar com uma eletrocalha, né, numa área aberta, coloca a tampa na eletrocalha, né? Você evita ali que fique direto ali incidindo, né, os raios em cima daquele local, certo? E evita, né? Quanto mais você evitar a área externa, né, passando ali, melhor, né? Lógico que existem polímeros que já são preparados, por exemplo, hoje a gente está usando aí o XLPE, o EPR, né, em áreas de distribuição, né? Mas conforme o tempo, aquilo ali tem que ser feito uma manutenção, tem que verificar as condições daquele cabo, né? Porque ele fica exposto ali ao sol, né? Ele vai, né, diminuindo aí a capacidade de isolação conforme o tempo. Aí, o tempo aí você tem que olhar, né, nas normas que diz, no fabricante, para poder saber qual é o tempo aí que você tem que fazer a troca desses condutores que estão expostos ao sol, tá? Produtos químicos, tá? Os materiais normalmente utilizados como isolantes, né, PVC e EPR, na presença de substâncias como ácidos, lubrificantes e sais, né? Então ele vai deteriorar nessa condição. Isso é muito importante já desde a fase de projeto, né? Quando faz mais ou menos um ano, eu fiz um projeto, a indústria que eu trabalhava, o pessoal ia fazer uma borracharia junto com um lavador de veículos, lá, lavador de autos, né, para poder não pagar para lavar fora da usina, né. E aí o pessoal ia usar alguns compostos ali, né, que eles eram agressivos, né, para tirar a graxa, né, do caminhão, para fazer a limpeza. Então, o que a gente utilizou ali como manual? Eu vou verificar qual que é a substância para ver qual isolação que eu vou usar? Não, né, eu vou proteger
ao máximo aquele cabo. Então, eu já, desde do tipo de eletrocalha que eu usei, desde o tipo de lugar que eu vou fazer a instalação, eu queria evitar que entrasse em contato com aquela substância química, né? Fora que tinha muita umidade, né? Uma área de lava rápido, né? Você tem ali água para tudo quanto é lugar, jatos de água, então você tem que tomar cuidado. Até, né, vou colocar uma caixa de tomada, tem que ver lá o IP que ela é, né? Vocês lembram lá do IP, né? A gente pode deixar um material aí para vocês, né, de reforço aí falando sobre IP, né? O IP 21, né? O 2 ali para a questão de pó e o 1 para água, né? E vai subindo ali até o 67, né? Que tem os mais altos aí. Então a gente já toma cuidado, né? Para a questão da isolação, para evitar que aquele agente químico entre também dentro dessa caixa e também com os fios, com os cabos, né? Para evitar que pode ocorrer uma oxidação também, no caso de entrar dentro de uma caixa, a umidade, então por isso eu uso IP. E o produto químico não entrar em contato com esses cabos. Então, lá, inclusive, a gente não fez nada enterrado, né? A gente passou tudo aéreo, né? Bem fechado, né? Com uma eletrocalha que não era, né? Que não sofria oxidação, né? Tipo, a camada galvanizada, enfim. E sempre dar uma olhada, tem que fazer, né, deixei na recomendação do projeto, sempre verificar as condições. A gente pintou, né, a eletrocalha, quando fez aquele corte, né, a gente pintou certinho para evitar oxidação, porque aqueles agentes químicos podiam provocar e corroer um pouco a eletrocalha e provocar a oxidação ali e acabar, de uma forma ou de outra, ali, danificando também a isolação do cabo, certo? E pode ser também um desgaste mecânico, né? As grandes causas dos danos mecânicos ao isolamento elétrico são a abrasão, o corte, a flexão e torção. Então acontece lá o desgaste mecânico, né? O pessoal vai, como eu disse, vai passar 10 cabos dentro do eletroduto de 3/4. Aí não está passando, ele vai lá e começa a puxar, né? Puxar o passa-fio lá, puxa, até que passa. E aí, qual foi a condição que passou, né? Lá no meio, lá, né? Às vezes foi uma curva que ficou ali bem, né, justa, não dava para passar 10, né? Às vezes na ponta ali com 3/4 passa, mas numa curva ali ficou bem amassado, não passou. Então aqueles cabos ali vão ser rasgados, né, ali dentro. Então vai danificar a isolação. Então, se danificou a isolação de 2 cabos ali, um pode entrar em contato com o outro e fechar um curto, né? Fechar um curto naquele local, certo? Então, toma muito cuidado. Quando vocês for passar o cabo, né? Passar com cuidado, né? Utilizar as melhores práticas. E lógico, o pessoal às vezes reclama, né? Mas sempre você tem que prever, né, que você vai colocar mais eletrodutos ali, uma área para passar cabo maior do que você, né, previu naquela hora do projeto. Né? Como o pessoal de civil reclama, vai passar 7 eletrodutos aqui, você vai passar 3 cabos, eu vou passar 3 cabos hoje, né? E amanhã, quantos cabos eu vou passar? E se tiver uma ampliação, né? Então já passa um monte, porque eu não vou desenterrar aquele eletroduto, né, e passar outro, né? Porque vai provocar maiores transtornos. Então a gente já passa já bastante eletroduto, não tenha dó desse dinheiro aí que depois mais para frente ele vai te salvar a pele, porque senão pode ter problema aí na isolação. E pessoal, assim, quando você vai passar, né, um cabo, por exemplo, de média tensão numa área industrial, né, você tem que fazer o high-pot, né, pega o equipamento lá e verifica se tem algum problema, você consegue testar a isolação do cabo, né? Então é muito importante também, na hora que você termina a atividade de passar aquele cabo, verificar se as condições de isolação estão ok, porque às vezes passa numa eletrocalha, dá uma cortada, passa no leito, o pessoal deixa cair ali em cima de uma quina, né? Pode provocar algum defeito mecânico no cabo, tá? Fatores biológicos, e aí entre biológico vamos colocar aí os principais, né? O roedor, né? Inseto, né? Geralmente um roedor, então um rato, né? Às vezes passa ali por aqueles locais elétricos, né? Acaba mordendo um cabo ali e começa a danificar a isolação. Então o roedor pode comer os materiais orgânicos que são constituídos de isolamentos elétricos, comprometendo a isolação dos condutores, né? Outra forma de degradação das características do isolamento elétrico é a presença de fungo, tá? A presença de fungos que se desenvolve na presença de umidade. Então, a umidade lá que pode provocar algum problema também pode provocar fungo, né? E o fungo ele vai desencadear algum processo químico ali na isolação e vai deteriorar aquela isolação, certo?
As altas tensões, né? Então pode ser de origem de arco, né? Pode fechar um arco elétrico, tem uma sobretensão, ou o efeito corona. E esse efeito corona a gente vê mais em linha de transmissão, certo? E eles vão criando ali buracos na isolação, vai fazendo pequenos buraquinhos ali, que ele vai, né, danificar a isolação do cabo, né? Então, e aí também, né, diminui a resistência ali do dielétrico, certo? Aí pode ter algum problema, certo? Mas cuidado com alta tensão, pessoal, aí, por exemplo, a sobretensão de um raio, né? Pode cair um raio numa situação ali, provoca uma sobretensão, elevação da tensão rápida, né? Então a gente tem que ter, para proteção dos equipamentos, da instalação, o DPS. A gente vai falar mais lá para frente sobre os mecanismos de controle de engenharia, né? Então, para evitar aí que sobretensões acabam queimando equipamentos, né, dando algum problema na instalação, você usa o DPS, tá? E também, né, pressão, né, o vácuo, no caso a pressão é a falta de pressão, a pressão negativa, né? Pode causar o desprendimento de material. Então, às vezes, você tem alguma situação, eu lembro que na turbina você trabalha com vácuo, né? Então, lógico que é dentro do equipamento, então ali você não está passando cabo, mas em alguma situação que crie vácuo, né, você pode desprender o material ali do isolante, tá? Então, pessoal, quem tiver alguma dúvida assim, em relação a essa parte da isolação dos cabos, isolação de motor, né, você pode procurar com o fabricante, né? Ele tem lá o código de proteção, ele fala as melhores práticas, né, para instalar aquele cabo, enfim. E aí você consegue entender um pouco melhor. Existe também a norma que rege os condutores, certo? Então você vai lá na norma, tem uma norma da BNT que como deve ser feito o cabo, quais são os tipos de proteção, isolação que eles devem ter, certo? Tem a dupla isolação, quando a gente tem o PVC mais o EPR, né? Enfim, tem outros tipos aí de proteções que você pode fazer no cabo para poder instalar em determinado local. Por exemplo, o local que às vezes é aberto, né, a gente costuma colocar muito o cabo EPR, né? Lugar que vai passar, na verdade é obrigatório quando você vai passar subterrâneo, né, utilizar a isolação EPR, tá? Não pode passar PVC, né, cabo de PVC em instalação elétrica que seja enterrada, tá? Daí é um erro que o pessoal comumente faz, mas não pode, tá? Ah, só tem um PVC aqui. Não. Espera chegar o EPR, porque senão pode provocar algum dano. Lógico, ali tem as condições de umidade, então por isso que a gente usa o EPR e a norma PET, tá? E aí, pessoal, a gente fala também sobre os campos eletromagnéticos, tá? Então, quando é gerado um campo eletromagnético, tá? Vamos olhar ali na figura, tá passando uma corrente num fio. Em volta desse fio, né, ele cria um campo ali, né, eletromagnético. Então, é gerado quando há passagem de corrente nos meios condutores. O campo eletromagnético está presente em inúmeras atividades humanas, né, tais como os trabalhos com circuitos ou linhas energizadas, né, soldas elétricas, utilização de telefonia celular, né, celular a gente está trabalhando com campo eletromagnético o tempo todo aí, né, e forno micro-ondas. Então, por exemplo, numa linha de transmissão, né, você tem uma corrente alta passando naquele cabo ali, em volta do cabo você tem um campo eletromagnético. Então, naquele local ali, se você ficar com uma coisa ali metálica, né, pode provocar um aquecimento, né, daquele objeto, né? Então, o pessoal, né, nem sabe, né, não conhece, que a gente não trabalha com elétrica, né, quem trabalha com elétrica já sabe o que pode acontecer, né? Mas quem não trabalha às vezes fica, por que isso aconteceu, né, que está aquecendo aqui? Justamente por isso, tá? Não tomar cuidado. E às vezes você tem uma máquina que passe ali embaixo daquela fiação, às vezes com o campo eletromagnético ali ele pode ter algum efeito ali e aí causar algum problema, fechar um arco, né? Enfim, alguma coisa pode danificar só de passar embaixo da linha, tá? Então, tomar muito cuidado. Então, cuidados especiais devem ser tomados por trabalhadores ou pessoas que possuem em seu corpo aparelhos eletrônicos, né? Então, vamos pensar, uma pessoa que tem a marca-passo, né? Tomar cuidado com o campo eletromagnético, pode interferir ali, né? Então, aparelho auditivo também pode ter alguma interferir, o campo magnético ele pode interferir no aparelho, parar de funcionar, né? O seu funcionamento ele compromete, né, uma relação do campo eletromagnético, certo? Então, pessoal, importante aqui dessa aula, né? A gente falou sobre o que pode causar o choque elétrico, né? Falta de conhecimento, falta de treinamento, falha na supervisão,
o ambiente de trabalho, né, que não esteja adequado ali, né, as condições de trabalho, e as questões aí de instalação, manutenção, certo? Então sempre toma muito cuidado. Na hora de fazer uma instalação, cuidado, sempre pense, né, que pode provocar algum problema para quem nem sabe que, né, que ele está sujeito àquele risco, certo? Então sempre tomar muito cuidado na instalação. Na hora de passar um cabo, muito cuidado, verifica as condições. Na hora de fazer um projeto, também. Aí eu vejo o projeto, eu vejo que tem um erro no projeto. Comunica, né, pessoal? Não é, vai lá e fala, pessoal, isso daqui acho que não é muito legal fazer desse jeito, que essa área aqui está um pouco úmida. A gente vê que as condições que o cara pensou aqui na hora de executar são outras, né? Então, é bom esse toque. O projeto é feito por todo mundo, tá? Não é só o engenheiro faz, né, o projeto e a pessoa vai lá e implanta. Não, todo mundo ali faz parte, né? Então, você tem que procurar sempre as melhores soluções, né? Então, todo choque elétrico é perigoso. A gente vai finalizar, né, esse módulo de choque elétrico, a gente viu lá desde, né, a classificação dos choques, né, enfim, os fatores, aqui foi passando por diversas aulas aí, e a gente vai considerar que todo choque elétrico é perigoso, tá? Não faz barulho a eletricidade, tá? A não ser que seja ligado, né, num rádio ali, mas se estiver passando um fio, você não sabe, né, não vai fazer barulho ou não, certo? Não tem cheiro, não tem cor, não se vê. Você só vai sentir no tato. E quando você sente no tato, pode ser a última vez que você sinta, né? Porque um choque só basta, né? Pra gente, você viu lá nas condições que viu, e pode ser um choque muito pequeno, a gente vai a óbito aí muito facilmente. Então, pessoal, se cuidem, verifique se tiver alguma dúvida nessa aula, voltem lá para os módulos, aquela questão do gráfico é um pouco mais complicadinho de entender, né? Procurem aí. Tem vídeos também no YouTube que às vezes você pode encontrar uma outra didática para vocês entenderem, né? Procurei passar bem simplificado ali como funciona, mas estudem essa parte que é muito importante para conhecimento, para vocês saberem as condições que você pode trabalhar, as ferramentas que você pode trabalhar, os EPIs que vocês devem usar. É muito importante conhecer os riscos que vocês estão correndo, certo? Então é isso, pessoal. Finalizando então esse módulo. Então, até o próximo, a gente vai falar sobre os riscos adicionais. Então, você pode tomar um choque, pode cair, né? Você pode tomar um choque dentro do espaço confinado, enfim, você pode estar trabalhando com içamento de carga e aí você toma um choque trabalhando com içamento de carga. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os riscos adicionais no próximo módulo, certo? Obrigado, então até o próximo módulo.